Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Rodrigues. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns contratos inteligentes básicos em Ethereum, diretamente na IDE do Remix e também no ambiente de desenvolvimento local com Truffle e Ganache. O meu objetivo aqui é ajudar quem está começando, quem nunca viu e quem precisa fazer o deploy dos primeiros contratos inteligentes, entender como funcionaria utilizando a IDE e o ambiente de desenvolvimento e também dar algumas noções básicas de como as coisas funcionam com Web3, que é uma biblioteca em JavaScript, para interagir com os contratos inteligentes. Fica o disclaimer aqui que eu não tenho conhecimento avançado em blockchain, também não sou um desenvolvedor avançado, então, como eu falei no começo, o objetivo é ajudar quem está começando, tá? Para ter o starting point, depois a pessoa que entendeu alguns conceitos básicos e sabe utilizar, consegue procurar as informações mais avançadas, tá bom? Vou começar com alguns conceitos básicos de blockchain e de Ethereum, só para entender posteriormente as ações e os códigos que eu vou rodar na IDE do Remix também no ambiente local, tá bom? Bom, o que é um blockchain? Não? Então, desmistificando um pouquinho os blocos, né, e o chain. Os blocos seriam os blocos de dados que são escritos no que eles chamam também de Distributed Ledger, é um nome alternativo para blockchain, né? E por que tem esse nome? Porque assim como um ledger na parte de contabilidade, um livro razão, você não apaga as linhas anteriores do livro, né? Você sempre adiciona uma na sequência, né? Então, você não apaga efetivamente. Essa é a ideia. Então é uma base de dados que está sempre crescendo. Você não volta, você não tem permissão, grosso modo, tá? Para apagar a base de dados já construída. E o que seria o chain desses blocos? São esses blocos encadeados. Como eles são encadeados? Através de criptografia em hash. Então, o bloco posterior tem um hash, né, que é uma função matemática que vai fazer, que sempre tem um resultado diferente a partir do momento que você muda um determinado bit, né? Então, qual é a ideia? Você tem um bloco que está relacionando o outro, né? Então, ele tem um hash para aquele conjunto de dados que tem ali. Se você alterar, né, isso que essa imagem está mostrando, se houver alguém que está tentando alterar um dado para corromper, hackear, enfim, o hash do próximo bloco vai estar diferente do que anteriormente estava, né? E qual que é o ponto disso, né? Uma rede blockchain não é uma rede centralizada, né? Então não existe um servidor central, é uma rede descentralizada ou peer-to-peer, né? Qual que é o ponto da questão do bloco que eu comentei? Todos os participantes da rede concordam nos hashes da maneira como a rede está. Então, nesses exemplos, 3 bloquinhos ali tem um determinado hash. O próximo bloco que entrar tem que ter o hash do anterior, que tem o hash do anterior. Então, se por algum motivo alguém altera, né, dizendo que o primeiro aqui alterou, os demais não vão concordar com isso, porque eles já têm o hash dos anteriores. Tá? Então, por isso que uma rede blockchain é muito difícil de ser hackeada, tem uma segurança um pouco maior, né? Tem alguns detalhes aí, tem uns pormenores que se o hacker conseguir controlar grande parte da rede, que é uma ataque de 51%, aí sim conseguiria. Mas assim, é um tópico um pouco mais avançado que eu queria deixar aqui para vocês é que existe essa questão do hash, tá bom? E para que um novo bloco seja inserido na rede, existem duas coisas. Quem está enviando esse bloco tem que assinar digitalmente com uma assinatura digital, né, com private key, public key, utilizando o PKI, que é o Public Key Infrastructure. E além disso, para esse bloco ser inserido, a rede tem que entrar em consenso, né? Então não existe alguém central que diga, olha, isso é válido. Todo mundo tem que dizer que é válido, como todo mundo diz, através de um consenso. Nos exemplos que eu vou dar, o consenso é dado pelo Proof of Work, que é um algoritmo de consenso que é utilizado atualmente pelo Ethereum, tá? O Ethereum 1.0. O Ethereum 2.0 vai utilizar outro, então se vocês tiverem interesse, procurem também para entender o que é o Ethereum 2.0, que vai usar um algoritmo que é Proof of Stake, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque está um pouco fora de escopo do que eu quero mostrar, tá bom? Então, basicamente, se você quer interagir com a rede blockchain do Ethereum, bom, acho que falta antes, eu defini um contrato inteligente, né? Um contrato inteligente nada mais é que um bloco de dados, só que um bloco, em vez de ser de dados, como uma rede Bitcoin, que tem os dados referentes às transações na criptomoeda, pode ser, né, em grande maioria dos casos, é também um smart contract, né, que seria um programa usual de computador que está numa blockchain. Então, tudo que eu falei anteriormente, as propriedades de ser imutável, né, ou seja, ninguém consegue alterá-la, e peer-to-peer, com assinaturas eletrônicas,
se aplica, tá? Então, a partir do momento que um programa entrou numa rede blockchain, ele existe lá e ninguém apaga. Em resumo, é isso, tá? Então, se você quer interagir com um contrato inteligente, ou seja, com esse programa que já está numa rede blockchain de Ethereum, uma das maneiras de fazer é através do Web3, que é uma biblioteca em JavaScript. Tá? Aqui eu vou mostrar aqui, vai ser em JavaScript, mas existe também em outras linguagens, como Python e outras. Tá? Em resumo, como é que você interage com a rede blockchain? Ou você está lendo alguma coisa, uma função, uma variável pública, ou você está efetivamente alterando o estado da rede, você está alterando os dados ou o contrato que está lá. Tá? Quando você faz deploy de um contrato, você altera o estado da rede. Quando você altera o valor de uma variável, você escreve numa função, você está alterando o estado da rede. Tudo isso fica guardável e imutável até que você altere novamente. Tá? Sempre sequencial, como eu falei, e sempre o tracking, né? Você consegue auditar isso posteriormente. Tá? Então, você lê ou você escreve. Então, você faz um call ou você faz um send. Tá? O que eu preciso saber para conseguir interagir com um contrato inteligente? O endereço dele, a função, os argumentos da função. Se você está transferindo Ether, que é a criptomoeda nativa do Ethereum, né? E os parâmetros de gas. Gas é um custo em Ether para que a rede se mantenha. Como eu falei anteriormente, para que o seu bloco, né, um novo bloco, entre na rede, ele precisa ser minerado. Quem minera é similar a uma mineração, né? O cara tem que colocar esforço, tem que colocar recursos para conseguir minerar. No caso, seria recursos computacionais, né? Mas para conseguir manter a rede ativa, coloca-se um custo em Ether que os mineradores recebem esse incentivo para conseguir manter, para a rede Ethereum em si, né? Conseguir se manter, porque não tem ninguém efetivamente financiando ela, uma entidade centralizadora, tá bom? Os calls que a gente vai fazer aqui é em JSON RPC, então são calls assíncronos, vocês vão ver isso nas funções, porque elas sempre retornam um argumento que a gente tem que tratar, tá bom? Para conseguir interagir com a rede Ethereum, ou você roda o seu próprio nó, que é o que a gente vai fazer aqui num desenvolvimento local, no sandbox, mas você pode também criar o seu nó com uma das formas usando o Geth, G-E-T-H, né, Geth, e conectando com a mainnet ou com o Ropsten, né, que é a rede de teste, ou usando o Inferior. O Inferior é um provider, né, um provedor que tem um nó que permite que você se conecte ou com a rede principal do Ethereum ou com a rede de teste, tá bom? O ambiente que eu vou usar aqui vai ser com Truffle e Ganache, que nada mais é que uma blockchain privada para desenvolvedor, tá? Para a gente conseguir efetivamente rodar. Importar o Web3, conectar com o nó Ethereum, que vai ser através do Truffle, configurar um contrato inteligente e interagir com ele com as funções, da forma como eu falei. Qual que é o resumo aqui? Para entender as chamadas que a gente vai fazer e as linhas de códigos. Que a gente está usando o Web3, que é uma biblioteca em JavaScript, ele expõe um provedor que é de fato quem vai comunicar com a rede Ethereum. Então a rede Ethereum e o provedor trocam protocolos JSON e o provider tem aí as funções do contrato para emitir e receber as informações que vão para o contrato e os dados, tá bom? Através do JSON, como eu falei, tá? Alguns conceitos importantes no contrato que vocês vão ver, como eu falei anteriormente, o endereço, e para que isso aqui ocorra, essa conexão ocorra com o nó Ethereum, a gente precisa do ABI, que é o Application Binary Interface, que nada mais é que o objeto JSON exposto com as funções do seu contrato. Tá? As referências que eu usei eu estou deixando aqui, e vou deixar no link da descrição também, assim vocês podem acompanhar para ver o que eu fiz aqui, né, com maiores detalhes, e quem gravou esses vídeos também avança um pouco mais nos conceitos, tá bom? Dando sequência aqui então, o que a gente precisa para conseguir montar um ambiente de desenvolvimento básico? A gente precisa do Node, que o Node é uma biblioteca em JavaScript que tem também o NPM, que é utilizado no Truffle, né, para conseguir instalar. E para ter a rede privada de blockchain, o Truffle na verdade ele é standalone, ele tem uma implementação do Ganache, que é uma rede de blockchain privada, tá? Mas eu vou usar aqui também o Ganache GUI, né, Graphical User Interface, GUI, que vai no fim mostrar pra gente mais visualmente depois que a gente executar as transações. Então esses dois que eu vou usar, tá? Então vocês viram aqui, né, para fazer o download do Ganache super simples, é só clicar no botão. Para instalar o Node também, né, e aí do Truffle é só rodar o comando depois do Node.
Tá? O que mais que a gente precisa? Como eu falei lá no começo do vídeo, o Web3. Tá? Então, em resumo, eu instalei o Node, eu instalei o Truffle, através do npm install, instalei o Web3 também, baixei o Ganache GUI. Se eu quiser verificar se a minha instalação foi bem sucedida, eu já rodei esses comandos para tentar ser um pouquinho mais rápido no vídeo. Tá? Então, npm-v, a versão que eu estou aqui do Node e também no Web3. Tá? Fiquem atentos na versão do Web3, que é importante para conseguir rodar direitinho os contratos e as funções dele, tá? 1.3 está bem estável, pelo que eu vi. Eu vou começar aqui, então, direto no Remix, depois a gente vai passar para o mesmo contrato lá no Truffle com Ganache, tá bom? O primeiro statement aqui é o pragma, né? Que isso só vai dizer para a Virtual Machine qual que é a versão do compilador que você está usando. A versão do compilador pode mudar algumas implementações. Uma que eu vi, por exemplo, é o constructor, né? Se você usar uma versão anterior, por exemplo, acho que até a 0.4, se você quisesse criar um constructor, você ia colocar o nome da função igual ao nome do contrato, por exemplo, né? E aí eu faria o meu construtor aqui. Ao passo que eu tenho um constructor a partir da 5, tá? E eu faço o mesmo... Acho que o constructor você nem precisa dizer o nome, você já faz assim direto. Então, eu não sei todos os casos, tá? E obviamente vai depender e tem que ler com calma, mas a ideia é essa, só um exemplo aí para vocês entenderem. Beleza, eu estou criando aqui basicamente uma estrutura de dados minha com um struct, chamei ele de user, e aqui deixa eu só usar a anotação normal aqui, um user, coloquei um ID para ele, um nome e coloquei um street address aqui. O primeiro comentário eu não posso colocar address dessa maneira, porque esse é o endereço do contrato inteligente ou das carteiras, né, do provider aí com o endereço do usuário, tá? Então é uma palavra reservada do Ethereum. Não sei se vocês lembram da explicação anterior que eu falei que os endereços aí são localizáveis no blockchain, né? Então aqui eu estou criando um array de users e estou criando um contadorzinho aqui só para não perder onde eu estou dentro do array para depois devolver as funções que eu preciso. Eu fiz um básico aqui de create, read, né? Chamei de retrieve, mas enfim, update e eliminate. Beleza, o primeiro ponto aqui, quando você usa string, você tem que, como ela não é um tipo nativo, você tem que dizer da onde você está pegando, né, construindo o seu string. Aí, nesse caso é memória, que a gente vai passar da memória. Mas pode se apontar diferentes estruturas aí também, como o Swarm, o IPFS, pelo que eu entendi, tá? Mas eu acabei não usando, no nosso caso aqui vai ser memory também, tá? Beleza, aí eu vou usar o push, que é um método de um array aqui, certo? E vou passar as informações. E aqui vejam que eu passei fora de ordem, porque existe essa possibilidade. Se eu quiser passar fora de ordem, eu posso passar o nome da variável dentro do array, tá? Se eu não quiser usar isso, eu posso usar direto next ID, street, address e name, tá? Vocês vão ver em muitos lugares esse underscore também. Pelo que eu entendi, é um padrão aí de programação aí quando você fala de Ethereum, porque tem alguns métodos aí que quando você coloca um underscore, você devolve para o ponto, assim, se dá um return underscore. Se você chama ele dentro de um stack, vocês vão ver isso aqui às vezes também. Não sei se tem nem return ou só um underscore. Ele devolve a estrutura direto de onde você chamou, tá? Então acho que é por isso que eles colocam assim, para ter essa anotação que é basicamente que você está chamando no local, tá? Mas enfim, aqui pra gente também é só um nome qualquer, podia chamar de qualquer coisa, certo? Aí eu tenho um retrieve name my ID, como eu falei para vocês, eu só chamo o ID lá no meu endereço. A parte de update, eu fiz um update do nome anterior com um novo nome, né? Supondo que eu queira atualizar, errei o nome da pessoa ou quis colocar um apelido, qualquer coisa assim. Aí, qual que é o ponto aqui, pessoal? Essa parte é importante. No Solidity, como string não é um tipo nativo, além de apontar aqui da onde que eu estou trazendo a minha estrutura, se eu fizer um compare aqui direto, então nesse caso aqui, se eu fizesse if A igual B, ele vai me dar um erro. Ele diz que duas strings não são comparáveis, tá? Deixa eu talvez fazer aqui para vocês verem. Eu vou dar um compile aqui, tá vendo? Ele diz que not compatible with strings, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que transformar em
em um tipo que ele entenda, né? E aqui ele usa uma função hash. Então você compara o hash do que você está mandando com o próximo hash, tá? Então, isso aqui eu peguei direto no Stack Overflow, eu também não sabia, e aí dá pra fazer assim, tá? E aí eu peguei lá, por esse motivo, tá descrito aqui melhor também, tá bom? Beleza, o que mais? O Eliminate, enfim, vou passar o nome de quem eu quero apagar, eu só encontro qual que é o ID desse usuário, fiz um forzinho aqui, e apago, e beleza, é isso. Tá bom? Então, como usar aqui o compilador, tá? Então, aqui eu fui criando um montão de coisas. Os artefatos são os JSONs ali, né? Que são os ABIs que eu falei, tá? Aí, eu fui criando alguns para eu testar aqui, mas o que a gente está usando é esse Address Book V2. Então, o que eu fiz, né? Não mostrei para vocês. Eu dei um new, coloquei o nome aqui Address Book e aí comecei a programar, tá bom? Beleza, e aí na hora de compilar, eu vou e escolho aqui o compilador que eu quero, de novo, aqui, enfim, para quem já é um pouquinho mais avançado mesmo. Eu vou lá e dou um compile, se eu não tiver nenhum erro, ele vai lá e compilou para mim. Depois que eu compilei, eu tenho que vir no próximo menu, e aqui eu mantenho o JavaScript, a não ser que eu for usar um outro provider, por exemplo, se eu quiser usar o MetaMask, que é uma das carteiras aí para Ethereum, eu posso usar um Web3 provider, que é o caso dele, ou um injected, aí você tem que instanciar, tá? Mas enfim, aqui vamos no mais básico mesmo. Aqui eu consigo colocar o limite de gas, a gente pode brincar com isso. Se eu não conseguir colocar um gas limit suficiente, não vai executar minha transação, não vai fazer deploy no meu contrato. Aqui eu estava fazendo alguns testes antes de apresentar para vocês. Eu posso apagar aqui os contratos, porque é desenvolvimento, né? Lembrem-se que numa blockchain real não é possível apagar. Beleza, tudo pronto, eu vou lá e clico Deploy. Aí ele fez o Deploy e aparece aqui embaixo, tá? Aí você clica na setinha para abrir para você suas funções. Vejam que funções que eu declarei como internal, elas não aparecem, o compare string não está aqui. Eu só consigo ver aqui as funções públicas, tá? Internal é porque é interna, eu posso chamar ela dentro do contrato ou se eu derivasse esse contrato. Existe também private. Private seria só no contrato, os derivados não contam. Beleza, então o que eu posso começar a criar aqui, né? Vou criar um aqui, vou criar o Sveto e vou criar a Harmony, por exemplo. Tá? Aí eu vou, por exemplo, querer atualizar. Então vejam aqui, até para mostrar para vocês, fui lá e criei 3, né? Aqui, se eu clicar nessa setinha aqui, também eu consigo ver todas essas informações do hash, né? Lembra que eu falei que é um bloco encadeado para o outro, que eu consigo ver o hash deles, de quem tá chamando esse contrato. É esse aqui, tá? Aqui foi o endereço do contrato, essa conta que chamou com o endereço do contrato, esse método, e esse foi o limite de gás que eu passei, quanto que eu gastei de gás, tá? Beleza, e aí esses são os detalhes das transações. Eu criei o 2 e criei o 3. Aí eu posso fazer o update aqui, como eu passei. Por exemplo, se eu quiser atualizar o Sveto para Svetosar. Beleza, foi lá e atualizou, tá? E aí vamos dizer que eu quero eliminar, se eu usar o nome antigo, por exemplo. Eu falei que eu quero eliminar o Sveto, que é o nome anterior que eu tinha dado. Ele vai deixar minha transação passar, mas vejam que ele não vai ter apagado. Porque, por exemplo, eu não consegui acertar o nome. Se vocês lembram, o Sveto que eu colocado era 1. Aí ele devolveu o Svetosar, porque eu não apaguei o certo. Tá? Então vejam que uma transação no Ethereum sempre gasta, independentemente de ser executada e ter sido efetivamente trocado o dado, né? Então sempre que você chama uma função que escreve na blockchain, vai cobrar o gas, beleza? Então se eu quiser apagar vamos apagar o Samuel, por exemplo. Eu posso apagar o Svetosar também, né? Fui lá, apaguei, e se eu der um retrieve agora, ele me trouxe uma string nula, né? Aqui, claro, é uma implementação simples, eu criei um array, né? E aí ele está fazendo só um stack mesmo, ele limpou, eu não eliminei de fato a entrada, tá? Por isso que isso aconteceu. Mas enfim, deu para ter uma ideia, eu imagino, né? Legal, vou mostrar agora lá no Truffle. O
que eu tenho que fazer? Eu tive que instalar, né, o Truffle, e aí com aquele comando que eu mostrei anteriormente, eu instalei, né, seguindo ali a recomendação, e trouxe aqui um projeto. Aqui, né? Se você faz o unbox, ele traz para você um projeto já pré-formatado e é um pouquinho mais fácil, tá? Mas de qualquer forma é bem simples para configurar. Então o que eu fiz? Eu criei um address book aqui. O que você pode fazer? Pega um que já veio, por exemplo, esse migration sempre vem, que é o básico do Truffle para ele conseguir rodar. Você pode copiar e dar uma cópia, colar e alterar o nome, tá? Foi isso que eu fiz. Então deixa eu só alterar o nome desse aqui também, só para manter o padrão ali. Aí eu fui lá e dei um edit com o meu Notepad++. Se você tiver um editor melhor aí, fica à vontade, mas enfim, o Notepad++, eu acho ele bom o suficiente aqui. Beleza, então eu resumo, copiei isso aqui e colei, tá? Eu já fiz, mas enfim, tá igualzinho. Beleza, bom, o contrato está aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na pasta Migrations, e se você está com um projeto novo, você não tem isso aqui. Como ele é sequencial, ele ele simula um web service, ele pega isso aqui sequencial. Então você cria um 2, acho que o nome tanto faz, mas todo mundo usa como deploy contracts. Tá? Aí o que eu fiz? Eu tinha deixado um outro aqui para mim para teste, tá? Mas a gente nem vai usar esse outro aqui, vou usar só o address book que vocês viram. Então artifacts, que é uma função do JavaScript, dou um require nele e o nome do contrato, tá? Não é o nome do arquivo do Solidity, é o nome do contrato, beleza? Então address book 2, vejam que acho que até aqui está como o nome em Solidity está como address book, né? Eu tenho que usar o nome do contrato, o V2 que eu coloquei lá. E aí eu só chamo um deployer, deploy e o nome do contrato, tá? Em resumo é isso. O que a gente vai fazer agora? Vocês podem já também abrir o Ganache GUI, pode deixar ele aberto. Naveguem até a pasta de vocês, onde estão os contratos, tá? E aí vocês rodam um Truffle Develop. Deixa eu ver se roda rapidinho aqui, senão eu pauso o vídeo e volto. Acho que é melhor pausar. Beleza, rodou aqui. O que o Truffle, né? Ele simula o Ganache CLI, que no fim é uma blockchain privada aí. Qual que é a vantagem de usar isso no ambiente de desenvolvimento? Ele já traz pra gente aqui contas com 100 Ether, né? E traz as private keys. No caso das private keys a gente não vai precisar, porque o Truffle mesmo ele libera essa parte, né? Ele não exige que você fique colocando a sua private key todo o tempo, para você, enfim, desenvolver mais rápido, tá? Mas procurando configuração você consegue também tirar isso daí do Truffle. Se vocês verem aqui, essas contas não são o mesmo que essas. A gente tem que linkar o Truffle com o Ganache, o GUI do Ganache, né? Como que a gente faz isso? Eu fui lá, executei, dei um Quick Start no Ganache, eu venho na engrenagem, e a principal parte, eu já alterei isso aqui, tá? Mas confiram se a porta de vocês está a mesma, 9545 aqui. E aqui essa principal parte, o mnemônico que vai transformá-los no mesmo cliente aí, tá? Aí eu fui lá e linkei, agora é para bater. Vamos conferir aqui pelas contas. Bateu. Beleza? Legal, então aqui o Ganache está linkado com o Truffle. Aqui eu estou na linha de comando do Truffle mesmo. Se eu quiser fazer o deploy dos meus contratos, eu posso dar um migrate a primeira vez, ou se eu fui lá e alterei meus contratos, eu dou um -- reset. Ele limpa a blockchain e levanta para mim de novo faz o deploy novamente. Obviamente isso aqui só é possível porque a gente está num ambiente de desenvolvimento. Na blockchain de verdade não tem isso. Você pode fazer deploy de novo um contrato, mas o seu anterior vai continuar existindo normalmente, pode continuar executando as funções, tá bom? O Initial Migrations é o próprio do Truffle, tá? Então esse daqui a gente não mexe, ele também vai cobrar um pouquinho aqui de Ether, mas enfim, é só pra gente ver. O que acontece? Rodei lá, se vocês virem, baixou um pouquinho o valor de Ether que eu tenho aqui. É proporcional ao gas used, tá? E se eu vier aqui em Transactions, eu já consigo ver o que aconteceu. Ele criou para mim os contratos e quando ele cria, ele já dá um call. Eu tinha 2 contratos meus, um contrato básico lá do Truffle para ele rodar
e ele faz um call disso daqui e deu esse custo em gás, beleza? Eu deixei os comandos separados aqui pra gente ir um pouquinho mais rápido. Deixa eu chegar lá e já volto. Então vamos lá, aqui eu vou criar uma variável, eu chamei a minha variável de myAddressBook e rodei aqui instanciei ela, tá? Aí eu tenho, como eu falei para vocês, ele devolve sempre uma função, um callback, sempre tem uma função, eu pego a função e tenho que instanciar a partir dela, a partir do resultado dela, tá? Então, enfim, rodou aqui e ele só me mostrou o contrato que eu rodei, tá? Desculpa, eu queria mostrar aqui, cliquei sem querer, escorregou aqui, os comandos que a gente rodou. É que eu já tinha usado o myContract, né? Mas enfim, o addressbook está aqui. Tá, tem muita coisa aqui. Em resumo, bytecode é o código que a Ethereum Virtual Machine vai executar em hexadecimal. Enfim, está na parte de compiladores aí. E a parte que importa bastante aqui é os métodos que a gente consegue usar, né? Quanto que foi, tá? E aí os métodos dentro do meu contrato estão aqui também. Então, para eu usar os meus... vou usar igualzinho a gente fez lá no Remix, tá? Então deixa eu só confirmar o myContract aqui. Não é myContract, é o myAddressBook que eu chamei, né? Beleza, ele tá aqui. Então se eu fizer um myAddressBook.create e passar aqui aqui eu tenho que passar string assim, tá? Senão vai dar um problema. E criar um long aqui. Então, sender account ASCII not recognized. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pessoal, eu tava meio desconfiado que era alguma sujeira que ficou porque deu problema quando eu executei lá. Ele disse que a variável já tinha existido e tal. Eu acho que foi de alguma execução anterior que eu fiz. Eu só rodei de novo os comandos. Eu instanciei a variável e... quer dizer, na verdade eu dei um shutdown aqui. Eu fechei o servidor do Truffle, né? Dei um Truffle Develop de novo, dei um Migrate Reset. E aí instanciei de novo a variável myAddressBook e rodei isso aqui, tá? Então vamos seguindo o exemplo. Então aqui eu vou criar um segundo. Beleza. O que mais que eu queria mostrar aqui? Bom, vamos rodar todos aqueles mesmos comandos, né? Então se eu quiser atualizar, rodou também. E aí vamos supor que eu quero eliminar o que eu coloquei como um novo. Uma parte interessante que eu achei aqui, que é diferente do Remix, se eu rodar algo que não existe, ele vai me dar um erro aqui, quer ver? Ele executou aqui. Vamos ver como é que tá como é que eu chamei aqui a variável. Retrieve by id, retrieve name by id, né? Vamos pegar esse retrieve name by id. Vamos pegar ele devolveu para mim aí. Beleza, acho que é aquele ponto que eu falei mesmo, né? Ele sempre vai rodar a transação na blockchain, né? Mesmo que ele não consiga executar. Então eu também peguei um hash dessa transação, tá? Então vamos falar que eu quero eliminar o Samuel. Beleza, rodou também. Então vocês viram que é bem parecido, né? Também aqui, se eu tentar chamar uma função interna, não vou conseguir. Ele vai dizer que a função não existe, né? Vamos pegar aqui por exemplo, compare strings. Se eu quiser usar um compare strings aqui, compare strings, fazer um A com A. Diz pra mim que não é uma função, né? Porque eu declarei ela como interna. Então eu não vou conseguir chamar
desde fora, né, que é o que a gente está simulando aqui, tá bom? O que mais que eu queria mostrar para vocês, pessoal? Eu tenho funções do próprio Web3, né? Se vocês lembram, o Web3 é ele que injeta o provider, aí que vai conversar com a blockchain. Então, nesse caso aqui, e a implementação do Truffle também é por JavaScript, a gente vai estar nesse cenário de ter o provedor Web3. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar algumas variáveis aqui. Eu vou rodar um batch para não deixar vocês aguardando muito aqui. Então, em resumo aqui, o Web3 aqui tem que ser minúsculo, porque é o pacote Web3, eu fiz uma URL dele aqui e instanciei a variável. Vou pegar um endereço aqui do Ganache, vou instanciar a variável também, é o mesmo que está ali. Acho que é o mesmo endereço que eu tinha antes. Beleza, criou as variáveis ali, criei o endereço. O que eu quero mostrar para vocês? Eu consigo, a partir do Web3, ter as funções também. Então, se eu quiser saber quanto eu tenho de saldo, vem esse número gigante. São 18 casas aqui, porque isso vem em Whey. Whey é a unidade básica de gas. Se eu quiser transformar de Whey para Ether, eu posso rodar o pacote aí from Whey. E aí, rodei um aqui de Whey para Ether, tenho 99 e 94, arredondou ali. Ou para Gwei, que é GigaWhey, também é muito utilizado na rede aí, então só para vocês conhecerem. O que mais que eu queria mostrar aqui? Eu posso criar uma conta também, tá? Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova conta, por exemplo, você está numa exchange aí de criptomoeda. O cara pode rodar isso para você quando você clicou no formulário dele para criar uma conta, né? Se ele for um provider, obviamente, ele tem que ter uma infraestrutura por trás lá. Aí aqui eu criei, instanciei uma nova conta, e aí eu estou mandando um iter do primeiro endereço para o segundo, tá? E depois só vou mostrar o endereço que ficou desse primeiro, que é para ser um a menos. Então rodou tudo aí, tá? Então estou dizendo aqui que eu mandei, beleza? E aí ele me devolveu aqui, na verdade, perdendo a ordem, mas estou com um a menos. Se a gente confirmar aqui, estou com um a menos. Tá bom? Então esse pacote aqui do Web3 com utils ou .is são implementações do Web3 para Ethereum. Beleza? Deixa eu ver se eu queria mostrar mais alguma coisa. Eu posso mostrar do Node também, deixa eu só carregar. Pessoal, vou fazer a última parte do vídeo, então, só para mostrar que a partir do Node roda igual, né? Porque ali a gente está dentro do Truffle, ele tem uma implementação dele do JavaScript, mas vamos falar que eu estou a partir do Node simulando aqui uma interface de usuário, né? Que a gente chama o JavaScript, tá? Então eu vou rodar aqui o batch de comandos, eu estou só instanciando aqui o contrato. Aqui eu estou usando aquele myContract que eu fiz, só para usar um outro contrato também. Eu acabei não mostrando para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui o myContract, então. Ele é até mais simples que esse outro. Eu só coloquei uns sets aqui, pra gente só para executar as funções. Então aqui ele está até um pouquinho mais elaborado, mas só para mostrar um outro contrato sendo acessado a partir do Node. Beleza, instanciei ele aqui, e aqui vejam que eu estou apontando para a instância dele, eu pego o myContract.json dentro do build. Se vocês olharem aqui, o que vai ser dentro do build, contract, myContract. Esse é o JSON que vai expor o contrato. Então o ABI, que são os métodos, a partir do ABI que eu consigo chamar os métodos, as funções, estão aqui. Tá? Tem bastante coisa, mas o que importa pra gente nesse momento aqui é o ABI. Beleza? Então instanciei ele lá, criei um ID aqui pegando o ID da rede, vou pegar a rede que eu tô, criei duas contas, deixa eu só ver se as contas bateram aqui, bateram. E tô pegando só o saldo em Ether delas, vamos ver. Vou dar isso aqui de uma vez para não ficar digitando muito. Beleza, ele foi lá, aqui, vejam que ele devolve um promise, mas enfim, como é minerar, ele devolve um promise porque essa é a ideia, né, da blockchain, ele quer aguardar alguém minere para confirmar a sua transação, então ele usa o promise
do JavaScript RFC para trabalhar com isso, tá? Mas enfim, como é minerado automático, por a gente estar no ambiente de desenvolvimento, ele já devolve no mesmo momento. Beleza. E aí aqui está o saldo dele, tá bom? Se eu quiser mandar de novo também de um para o outro, eu posso mandar, e aí eu converti. E aqui eu só estou mostrando quanto a gente... quanto que está o gas price. Se eu quiser ver o gas price aqui, então... Aí é o gas price que eu tô passando. Beleza? Aqui também executei mais um send, então para ter passado em um aqui, essa conta ganhou 2 mais. Tá? Então, bom, é o que eu queria mostrar isso, acho que foi básico o vídeo, mas deu para entender aí os conceitos e pelo menos ver rodando e linkando, né, tanto no Remix quanto na ID local. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem compartilhar e vejam também na descrição, eu coloquei algumas referências da onde eu tirei grande parte do material, ou pelo menos de onde eu tirei os conceitos dele. Fiz um ajuste aqui e ali no código para ficar um pouquinho melhor, tá? Mas tem os exemplos tão similares lá, então também tem conteúdo muito mais avançado lá, tá bom? Então os principais ali é o Dep University e o Eat the Block, são dois muito bons. O pessoal ali passa um conteúdo muito bom mesmo. Está em inglês, né? Mas para quem consegue falar entender inglês, ou pelo menos com legenda, já ajuda bastante. Beleza? Então, brigadão e até a próxima.